Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da quinta semana da Quaresma, dia 7 de abril. Hoje a igreja celebra a festa de São João Batista La Salle. Ele viveu de 1651 a 1719, na França. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eles, porém, disseram: O teu testemunho não é válido, porque dás testemunho de ti mesmo. Jesus lhes respondeu: Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho e para onde vou. E meu Pai, que me enviou, também está comigo. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Mas quando eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque o Pai está em mim. E eu julgo também por causa do Pai. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim, e o meu Pai, que me enviou, também dá testemunho de mim. Eles então perguntaram: Onde está o Pai? E Jesus respondeu: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, porque ele está comigo, mas vós não o conheceis. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu naquele dia, porque ainda não havia chegado a sua hora. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra. E a palavra de Deus é sempre uma força viva, que vai concedendo a mim e a você o discernimento necessário para compreendermos as coisas do Senhor. No evangelho de ontem, que narrou a cena daquela mulher que fora apanhada cometendo adultério, o evangelista começa dizendo que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para estar em oração com o Pai. Porque Jesus apresenta ao Pai as suas obras, apresenta ao Pai a sua ação apostólica, a sua ação missionária, e coloca no coração do Pai todas as suas atividades para também escutar do Pai se ele está certo, para que o Pai confirme a sua missão. Porque Jesus é o Filho que veio para cumprir a vontade do Pai. Após então ter saído desse momento de oração, de ter ouvido o Pai, é que é apresentado a Jesus aquele julgamento daquela mulher que fora apanhada, realizando ou cometendo adultério. E Jesus vai dizer: aquele de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi saindo lentamente e também silenciosamente. Então agora, depois de tudo isso aí, nós encontramos Jesus no templo. Jesus está ali no templo ensinando. E ele vai dizer aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. A luz que veio a este mundo para iluminar todas as pessoas, o Verbo de Deus. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A primeira leitura de hoje é do profeta Daniel, onde nós encontramos o testemunho falso de duas pessoas. E a palavra de Deus dizia que só podíamos acreditar e crer no testemunho de duas pessoas. Mas aqueles dois testemunhos estavam eles já em comunhão de mentira, já haviam acordado a sua interpretação para ocultar a verdade, para mentir. Dois anciãos que vão mentir sobre uma mulher. Eles não cumprem a lei, ainda que seja o testemunho de duas pessoas, mas o testemunho deles é falso. É falso. Eles estão enganando a lei e também estão enganando ao Senhor, porque seus corações não têm reta intenção. O juramento deles é falso, é mentiroso, por isso não deve ser credível. Se essa é a lei, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro,
Então agora nós podemos compreender por que Jesus vai dizer: se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque as minhas obras é que falam. Mas também o Pai que está comigo, ele dá testemunho de mim. Eu não necessito do testemunho de um homem, porque as próprias obras que eu realizo dão testemunho de mim, e também o Pai dá testemunho de mim. Então aqui Jesus diz que a obra dele e o Pai dão testemunho sobre a veracidade do seu testemunho de vida. Eles vão dizer: mas o seu testemunho não é verdadeiro, porque você dá testemunho de si mesmo. Jesus vai recordar: eu dou testemunho, sim, porque eu dou testemunho porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem. Vocês não sabem nem de onde vêm, nem para onde vocês vão, como também não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou, porque vocês não creem em mim. Se vocês não creem em mim, também vocês não creem no Pai. E se vocês não acolhem o meu testemunho, vocês também não acolhem o testemunho do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós podemos viver uma vida equivocada. Todos nós podemos também estar interpretando a palavra de Deus de acordo com os nossos critérios humanos, de acordo com as nossas conveniências pessoais, e assim também como os fariseus, nós não vamos conseguir enxergar o mistério de Jesus de Nazaré. A simples informação sobre Jesus ainda não é a fé. O simples conhecimento doutrinário sobre Jesus ainda não é a fé. E também nosso pai São Francisco nos recordava outras coisas. O diabo sabe mais de Jesus do que todas as igrejas juntas, todas as religiões juntas, mas ele não aceita o plano de salvação do Pai. Porque depois que uma pessoa tem o seu coração fechado, seus olhos surdos, seus ouvidos surdos, seus olhos cegos e seus corações fechados, elas não vão conseguir compreender esse mistério. Assim Jesus então vai dizer hoje aos fariseus: eu sou a luz do mundo, e quem anda atrás de mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vocês buscam de Jesus a luz na palavra escrita, mas vocês não conseguem enxergar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. É como se um véu acobertasse os olhos dos meus irmãos e eles não conseguem compreender o mistério de Deus. É interessante isso. Querer crer ainda não é crer. Conhecer as Sagradas Escrituras ainda não é crer. Ter muitas informações humanas e acadêmicas sobre Jesus ainda não é crer. É preciso saber aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Filipenses. Eu luto para conhecer o mistério de Jesus Cristo, meu Senhor, que me amou e se entregou por mim, e quero experimentar em minha vida a força da ressurreição dele. Por isso, tudo agora eu tenho como lixo. Tudo isso agora foi relativizado por causa daquele que eu encontrei, daquele que conquistou a minha alma e o meu coração. Jesus vai dizer: o meu testemunho é verdadeiro. E se eu julgo alguém, porque eu não vim para julgar, vocês julgam segundo a carne. Vocês têm discernimento segundo a carne, mas eu julgo segundo a vontade do Pai. E se eu julgo, o meu testemunho é verdadeiro e o meu julgamento é verdadeiro, porque o Pai está comigo, e eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem, e vocês também não conhecem o Pai. Porque se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. Aqui está um dos grandes mistérios da nossa fé, porque Jesus nos desvela o mistério do Pai. Jesus manifesta para mim e para você a identidade profunda do Pai. O Pai revela quem é o Filho e o Filho também revela quem é o Pai. Jesus ensinou todas essas coisas no templo. Os fariseus ainda não tinham a maturidade espiritual para poder compreender. E naquele dia eles não prenderam Jesus, diz o nosso autor sagrado, porque ainda não chegou a sua hora. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a prosseguirmos a nossa caminhada quaresmal. Principalmente percebermos se nós estamos progredindo ou regredindo na nossa compreensão sobre o mistério de Jesus de Nazaré e sobre a nossa fé. E se nós conseguimos compreender esse mistério e se ele nos impulsa, nos impulsiona a vivermos bem e nos comportarmos bem. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João Batista La Salle, rogai por nós. Paz e bem.